Então, queridas, João, capítulo 6, versículos 53 a 57. Eu vou orar antes de lermos as Escrituras. Amém? Amém, Jesus. Paizinho querido, Pai de poder, Pai de renovo, Pai de vida, Pai de socorro sempre presente. Pai eterno, poderoso, santo e maravilhoso. Eu te louvo, Senhor, por mais esse dia que se chama hoje, papai. Te louvo, papai, por todas as minhas irmãs que estão aqui. O Senhor separou cada uma delas, Pai, para estar neste momento conosco. Em nome de Jesus. Obrigada, papai, por todas as coisas poderosas que o Senhor está fazendo nelas e através delas, Pai. Eu peço, eterno, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que nós venhamos a entender a magnitude deste encontro, Pai. Entender o que isso está acontecendo nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Quero te agradecer por ter a possibilidade de ceiar, por ter a possibilidade, a liberdade de ler as Escrituras, de confessar a nossa fé, Pai. Nós somos muito afortunadas, Pai. Obrigada por tudo e por tanto, papai. Guarda a internet, guarda os satélites, guarda os aparelhos todos, Senhor. E que faça, papai, aquilo que o Senhor programou para este dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. E todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aleluia. Obrigada, papai. Obrigada. Shalom, queridas irmãs Irânia e Miss Taylor. Minhas irmãs, eu gostaria de pedir algo a vocês. Fechem seus olhos agora, por favor. E eu gostaria que vocês fossem meditando nas palavras que eu vou liberando para vocês neste momento. O nosso Pai, o nosso Criador, ele nos formou. Ele sabia que nós não teríamos condições nenhuma de nos salvar. Nada do que fizéssemos seria forte o suficiente para conseguir este intento. Então, o nosso Pai querido, o Eterno, ele combinou com Jesus de enviá-lo. Só que Jesus, sendo Deus, ele teve que se esvaziar de toda a sua glória. Aleluia. Ele decidiu habitar num corpo mortal que limita, num corpo que sente dor, que sente frio, que sente sede, que tem emoções e sentimentos, que tem intelecto, que tem vontades, que tem desejos, para nos resgatar. E Jesus nasceu de uma mulher. Assim como cada uma de nós aqui teve uma mulher que carregou no seu ventre por 9 meses. E depois que este homem nasceu 100% humano em todos os seus 3 corpos, o físico, o espiritual e o emocional, a sua alma.
ela alimentou Jesus. Ela deu do seu seio para ele ser alimentado. Ela cuidou, ela ensinou, ela discipulou esse filho. E este filho foi crescendo em estatura, em graça, em conhecimento. E na medida que ia crescendo, ele foi sabendo junto ao Pai, porque ele teve que buscar o Pai também. Jesus teve que buscar o Pai. Qual era o propósito dele nesta terra? E Jesus, completamente humano, entendeu que ele teria que se oferecer como um sacrifício vivo para sermos liberados da segunda morte. Ele teve que entregar todo o seu sangue, por cada uma de nós, e não apenas nós nessa sala aqui, mas todos aqueles que se achegam, todos aqueles, na verdade, foi por amor ao mundo que Deus enviou Jesus. Para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, como nós somos amadas. Como nós somos amadas. E Jesus pediu, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E aprove ao Senhor esmagar Jesus, deixá-lo desfigurado de tanto apanhar. Aprove ao Senhor que ele fosse pendurado no madeiro que era para aqueles malditos. E ele se fez maldito para que nós tivéssemos a paz. Ele foi terrivelmente maltratado. Enquanto ele estava lá na cruz, ele disse, Pai, não atribui a eles este pecado, porque eles não sabem, eles não conhecem. E esse mesmo Jesus, ele morreu para que fossem perdoados. E ele ressuscitou para que tivéssemos a vida eterna, fôssemos glorificados. Aleluia. Vocês podem entender tamanho amor, tamanho prova de amor que nós recebemos antes de nascer. Então, minhas irmãs, ele estabeleceu a ceia em memorial para que viéssemos a comer de sua carne e beber do seu sangue. E trazer isso aos nossos corações, esse amor, e que venha ministrar os nossos corações e nos transformar e sermos semelhantes a Ele. A que venhamos a aceitar o aperfeiçoamento até que Ele venha. E Ele vai servir uma ceia para aqueles que vencerem. Aleluia. Então, minhas irmãs, eu peço, entregue seus corações de todo o seu entendimento a Jesus e confiem no autor e consumador da nossa fé. É Ele, o eterno, o magnânimo, o majestoso. Amém. Então, queridas, eu convido vocês, minhas amadas irmãs, a pegarem o pão de vocês. Vamos participar desse momento tão lindo. Peguem o pão de vocês. Imagine que vocês estão participando de Cristo agora. Tragam isso à lembrança de vocês, que vocês estão participando de Cristo.
Vocês estão comendo a sua carne. Amém? Pai Santo, eu te louvo, papai, por este momento tão especial. Eu te louvo, Eterno, por poder participar disso, ter a consciência disso. E quero, Pai, pedir, não só por mim, mas pelas minhas irmãs, que a gente venha crescer nessa consciência, Pai, nesse entendimento do que isso realmente representa nas nossas vidas. A Shalom, que é a plenitude, a justiça, a majestade. Sermos participantes disso, que honra! Isso é uma honra sem precedentes e sem merecermos. Mas ele se fez maldito em nosso lugar, tomou sobre ele tudo que estava para recair em cada uma de nós. Eu peço perdão, Pai, por mim. Eu peço perdão pela minha casa, Pai. Eu peço perdão, Pai, neste momento, pelas minhas irmãs, se a gente ainda não entendeu isso de verdade. E peço, papai, santifica este pãozinho, papai, que nos faça bem, que ele cure as nossas mazelas, que ele cure as nossas doenças, que ele cure aquilo que ainda está quebrado na gente, papai. Que nós sejamos diferentes a partir de hoje. Que todos os dias a gente decida ser diferente, ser melhor, ser semelhante a Cristo. Que todos os dias a gente entenda que para nós foi de graça, mas custou tudo para Jesus. Tudo. Obrigada, Eterno. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Podemos comer o nosso pãozinho, queridas. Minhas irmãs amadas, peguem o seu suco. E da mesma forma como participar da carne de Cristo, nós vamos participar do sangue de Cristo neste momento. Mas nós vamos entender efetivamente o que isso representa nas nossas vidas. O que de fato teve que acontecer para que nós hoje estivéssemos aqui participando disso. Que um homem tomou sobre ele o que era para mim, o que era para Sara, o que era para Rita, o que era para Daia, o que era para Sandra, o que era para Suzana, o que era para Dani, o que era para Tina, para Miriam, para Jana, para Lari, para Andressa, para Adri, para Áurea, para Aline, para Irânia, para Grazi, para Cris, para Josi, para Jaque, para Taylor. Ele levou sobre ele. E hoje nós vamos entender mais profundo o que isso significa na nossa vida, mais profundo, que este sangue está sobre nós. Este sangue nos lava, nos limpa, nos deixa alvos feito a neve. Este sangue. Pai, obrigada, papai, pelas minhas irmãs e pela minha vida, Pai, obrigada por tudo aquilo que o Senhor fez por cada uma de nós na cruz. Obrigada, Eterno. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Que esse sangue nos limpe, nos lave, nos tire a arrogância, a vaidade, a prepotência, a mentira, a avareza. Nos tire dessas coisas terríveis, essas coisas efêmeras. Que os nossos olhos estejam voltados para a eternidade. Grava em nossos olhos a eternidade. Grava em nossos corações a eternidade. Ah, Pai, obrigada. Em nome de Jesus, amém e amém. Podemos tomar, queridas, do suco. Eu proponho 1 minuto após o suco
para refletir, se quiserem se consertar com o Senhor, se quiserem pedir ajuda em alguma área que não estão conseguindo. 1 minuto para isso. Amém, queridas? Amém? Amém. Obrigada, minhas irmãs. Eu vou chamar a nossa querida Sandra, que ela vai ministrar neste horário. Sandra, querida, você organiza agora seu espaço, tá bom? Amém. Ai. Então, eu vou começar me apresentando, acho que tem muita gente que não me conhece. O meu nome é Sandra. Eu sou casada com o Maurício, tenho 2 filhas, uma já é casada, que é a Júlia, para quem não conhece, a outra é a Mariana, que tem 16 anos. Atualmente nós estamos morando em Bombinhas, Santa Catarina, e estou em casa por orientação do Espírito Santo. Amém? Então, primeiro eu quero agradecer a Deus, né, pela essa oportunidade, que é a vida, né, que a gente tem. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, né? Quero também fazer, antes de eu começar, um agradecimento à pastora Fabiana, que nunca desistiu da minha vida. Obrigada, pastora. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque se você não tivesse insistido, né, me puxado a orelha, muitas vezes eu ficava brava, muda, sem responder. Mas eu louvo a Deus pela tua vida. Muito obrigada mesmo. E que Deus continue te abençoando cada dia mais. E eu agradeço a Deus por Ele ter colocado, né, nas tuas mãos esse ministério, né, que é além daquilo que tu imaginas, pastora. É além, você não faz ideia do que Deus vai fazer na tua vida. Porque tudo aquilo que tu pensas vai acontecer. Tão breve que tu não imaginas. Tão breve. Isso é um ministério muito lindo, pastora. Amém? Quando a pastora me convidou para ministrar, logo veio na minha mente a conversão, né? Que o tema que eu vou falar é sobre a conversão. Então, minhas irmãs, eu fui atrás de uma louca, porque eu achava que eu tinha que ter uma passagem bíblica para falar da minha conversão. E veio, né? Vários versículos, várias passagens, porque a Bíblia ela é muito rica e ela vai falar muito sobre o meu testemunho de hoje. Só que ontem à tarde ainda orei e eu ainda não tinha decidido uma passagem bíblica para falar, né? E, na verdade, não é nós que escolhemos a passagem bíblica, não é para ser bonitinho, não é isso. É o Espírito Santo que vai falar. É Ele que vai falar, não é eu, não é a minha carne. Não é para ser bonito, é para fazer para Jesus, não é para mim. Então, ontem, quando eu tomava banho, o Espírito Santo começou a me ministrar. E quando eu li o livro de Atos dos Apóstolos, eu me identifiquei muito com esse livro.
E eu li de novo, mas eu não entendi muito, né? Então, eu li o livro já 2 vezes, estou encaminhando para a terceira, né? Essa semana eu andei lendo de novo. E aí, ontem, o Espírito Santo me ministrou acerca de que preciso citar uma passagem bíblica. Eu posso simplesmente falar do livro, porque esse livro ele é basicamente os Atos do Espírito Santo. Ele também fala que os apóstolos ensinavam os princípios básicos, que são a fé, né, em Cristo Jesus, e também o arrependimento, que é tudo que nós precisamos. A gente precisa se arrepender. E esse livro, ele também tem muitos testemunhos, e a minha vida é testemunho. Ele também fala de as primeiras conversões, né? Tem ali no capítulo 2 fala da primeira conversão. E ele também fala sobre evangelismo, quer falar a palavra de Jesus, quer ser exemplo, quer seguir Jesus, né? Que toma a sua cruz para seguir ele e deixe tudo para trás. Então, esse livro, basta citar esse livro, o livro de Atos, ele vai falar todo o meu testemunho. Então, eu não vou falar nada da Bíblia, porque o livro em si já fala. Amém? Então, agora eu vou começar a falar meu testemunho. Então, para quem não me conhece, eu morava em Itajaí, né? Minha família é uma família que veio da católica, né? Meu pai, a minha mãe, a igreja, mas quem me levava bastante para a igreja eram meus avós paternos, né? Eles me levavam bastante, tudo que tinha na igreja era festa, tinha uma festa em Azambuja, eles me levavam. Então, tudo que era da igreja católica, eu estava no meio, né? Eu era líder de jovens, eu me envolvi bastante na juventude com os jovens, eu trabalhava com eles, eu era líder, eu fazia retiro, trabalhava nos retiros, enfim, eu era bem envolvida. E passaram uns anos, a minha mãe veio para Bombinhas, e um dia eu vim visitar ela e conheci o Maurício, casamos, o Maurício, a mãe dele era da Assembleia, o pai era católico, mas nós dois, na verdade, quase não ia na igreja nenhuma. Nós casamos, logo em seguida veio a minha filha mais velha, a Júlia, né, que eu queria, sentir um desejo de batizar ela, e como eu não tinha muito entendimento, eu só tinha entendimento da católica, a gente batizava enquanto bebê. Comecei com o Maurício, foi difícil, porque ele não aceitava, né? Mas depois acabou aceitando, porque a Igreja Católica tem, né, as suas exigências, ele tinha que fazer curso, enfim, ele tinha que ser batizado, tinha que ter primeira comunhão, para a gente poder casar e batizar a Júlia. E daí nós conseguimos fazer tudo isso, ele foi batizado, ele tomou a primeira comunhão, a gente casou, e aí a Júlia foi batizada. E aí a gente continuou indo na Igreja Católica. Depois veio a Mariana, também continuamos, aí já estava morando aqui em Bombinhas, eu casei morando aqui. E eu comecei a participar da igreja com as meninas daí. E a Júlia já tinha 8 anos, quando a Mariana nasceu, e nós começamos a ir na igreja, nós 3, porque o Maurício quase não ia. Então, como eu queria muito que as minhas filhas seguissem um caminho, né, na presença do Senhor, eu comecei com elas para a igreja. Então, mais uma vez, eu estava envolvida, eu me envolvi como catequista, eu me envolvi como coordenadora de coroinha, eu participava, eu era bem atuante na igreja. Como dizia meu pai, eu era bem carola, né, ia bastante na igreja. Mas me faltava algo, né? Porque primeiro que meu marido não ia comigo junto, assim, então aquilo me machucava, porque eu queria que ele estivesse junto com as meninas, e ele não ia. Então, ainda não era aquilo, né, que eu estava buscando. Eu queria que ela estivesse no caminho. E aí passaram uns tempos,
Aí o meu irmão me convidou para conhecer a Umbanda e eu fui para a Umbanda. Fomos um sábado, chegou lá, me identifiquei muito com a Umbanda e eu entrei, né? E já começou ali, eu já comecei a receber os espíritos ali, né? Eu já comecei a um desenvolvimento, como eles falam, né? O Maurício não, porque o Maurício, ele foi apresentado, né? Ele não foi batizado, mas ele foi apresentado na Assembleia, né? Então, os espíritos diziam que ele não poderia ser tocado porque ele já era de Jesus, vejam só, né? Então, como ele foi apresentado, os espíritos não chegavam perto dele, né? Eu recebia tudo quanto é espírito, né? Que vinha, baixava. E aí nós continuamos aqui até 2000 e mais ou menos 2011, 2010. Aí nós fomos morar em Joinville. Mas antes de eu ir, teve um daqueles espíritos que me chamou no terreiro. Ele me chamou e falou assim, Deus manda te dizer que ele tá te levando para uma cidade grande, mas para você conhecer a verdadeira espiritualidade. Fiquei toda feliz, né? Nossa, então lá eu vou conhecer um terreiro maior, eu pensei, né? E afins, do nada fomos morar em Joinville e lá nós procuramos terreiro, né? Mas eu estava em busca de um terreiro e eu dizia, não, mas não é aqui ainda, não, mas não é aqui ainda. Até que a gente encontrou um terreiro onde a gente ficou, né? Se permaneceu. E lá, então, eu comecei um desenvolvimento a Mãe de Santo. Recebia realmente todos os espíritos possíveis e impossíveis, da Umbanda, da Quimbanda, também trabalhei também em mesa branca, como espírita também. Enfim, eu permanecia nesse terreiro lá, o Maurício começou a tocar atabaque, Mariana e Júlia. A gente ia todo sábado. Mas, enquanto isso, em Joinville, eu comecei a fazer pedagogia, né? Eu fui para lá como costureira, eu trabalhava como costureira, mas aí comecei a fazer pedagogia, me formei, mas antes mesmo de eu me formar, lá na empresa que eu trabalhava, uma moça me chamou e disse assim, não quer trabalhar numa escola? Aí eu falei, olha, não sei, porque eu estou começando a estudar agora. Ela disse, tá aqui o contato, entra em contato, manda o teu currículo e tal. E eu acabei levando o currículo, né? Que eu fazia, assim, tudo por minha conta. Não constava nada, ninguém, nem o marido. Era tudo, eu fazia tudo pela minha conta. Daí, comecei a trabalhar nessa escola. É uma escola de educação infantil. Só que chegou nessa escola, a dona é cristã, ainda algumas professoras na época, e a escola era cristã também. Elas faziam parte da Igreja Deus Provedor, que hoje é a Igreja dos Filhos. E ali, minhas irmãs, eu não falei que eu era da Umbanda, mas aquela cozinheira, eles eram era diferente, sabe? Elas eram diferentes. E eu ia naquele refeitório 3 vezes. Eu ia de manhã, eu ia meio-dia e eu ia à tarde. E na maioria das vezes que eu chegava lá, elas estavam conversando sobre Jesus. Mesmo sem saber que eu era da Umbanda, porque elas nunca me perguntaram. Então, elas falavam que elas faziam parte de uma reunião, o nome era GC, que era muito legal, elas comentavam o que tinha acontecido, a palavra que tinha sido dada. E eu aqui, né, só escutando. Mas eu não abandonava a Umbanda, estava só elas. E passou um tempo, daí um dia elas perguntaram para mim, né, de tudo, que religião é, né? Daí eu falei para elas assim, não sei se eu vou falar, né? Estou dentro de uma escola cristã, eu vou falar que eu sou da Umbanda, eu vou para a rua, né? Daí eu disse, não sei se eu falo para vocês, né, aonde eu vou.
Aí uma delas falou, fala, fala. Daí a outra falou assim, já sei, você é espírita. Aí eu falei, por aí. Enfim, daí ficou naquela conversa, daí eu falei, eu sou, daí depois eu revelei, né, que eu era da Umbanda e coisa e tal, e elas ficaram meio assim, mas não mudou nada para elas o comportamento delas em Jesus, porque elas continuaram falando de Jesus, né, só que elas não me faziam convite, assim, vamos lá, entendeu? Elas falavam que era legal, elas falavam de Jesus, e eu via que elas eram diferentes, porque a alegria delas era diferente, por mais que a vida fosse difícil, por mais que elas tinham problema em casa com o marido, por mais que o emprego não era fácil, né, o dia a dia, mas elas estavam sempre felizes. A luz delas, elas era diferente, sabe? E elas transportavam assim, elas falavam tão bem, sabe? Todo mês tem um ENA, que é encontro de novas amigas, a gente convida amigas para ir lá e tal. E falava o que acontecia, que tinha, né? Que não falava de igreja, não falava de pastor, enfim. Aquilo foi me chamando a atenção. Só que eu estava na Umbanda e eu ia ser mãe de santo, né? Eu ia estava no desenvolvimento e ia ser mãe de santo. E evangélica, imagina, eu na evangélica, jamais, né? Eu não me via na evangélica. Aí, olha só, minhas irmãs, como Deus é maravilhoso, como Ele é tremendo, e quando a gente tem um chamado nessa terra, Deus, ele move céus e terra para que isso aconteça, basta nós fazer a nossa parte. A mãe da mãe de santo, do terreiro que eu ia, morreu. E o terreiro, ela ia descobrir que o terreiro ficou fechado durante 21 dias. Isso era em outubro de 2014. Então, ia ser dia 15, o batizado na cachoeira. Eu já tinha uma lista para eu comprar coisa arada, né, que precisava para deitada, e as roupas, enfim. Eu já tinha um monte de roupa também da Umbanda dela, de cada espírito tinha uma roupa, então eu tinha um guarda-roupa só deles. E eu iria comprar todo o material que eles pediram, porque eu ia ser mãe de santo. Aí, fechou o terreiro. E eu cheguei no outro dia, toda empolgada na escola, e falei para as meninas, olha, vocês têm aí 3 semanas para me levar num tal de Siena que vocês vão... Daí elas ficaram me olhando assim. Aí eu falei, não, porque o terreiro fechou por 21 dias e eu preciso conhecer. Aí elas olharam para mim e falaram, pois é, mas esse mês não tem mais. Só em novembro. Eu, nossa, que pena, eu queria tanto conhecer, ver onde é que vocês vão, né? Só por curiosidade, eu falei. Ai, eu não sabia como Jesus, ele... Daí passou, daí eu fiquei meio assim, mas continuei, né? Aí quando chegou no outro dia, assim, passou uma semana, numa segunda-feira, a dona da escola veio com um papelzinho, gente, bem pequenininho, só com o número do celular da pessoa e o nome. Aí chegou perto de mim, assim, toda sem jeito, falou, ó, tem o número desse celular aqui, o nome da pessoa é Edna, tu liga para ela, se tu quiser, porque no outro sábado vai ter um ENA lá. E daí, se tu quiser ir, daí, só que tu não conhece ninguém, né? Era bom se tu fosse num nosso dela. Eu falei, pois é. Só que elas imaginavam que eu não ia, né? De certo, elas pensaram, ela não vai sozinha, né? Mas elas já tinham gerado dentro de mim um desejo muito forte de conhecer aquele Jesus que elas iam, que elas serviam, né? Aí, cheguei em casa, o que eu fiz foi pegar o telefone e ligar para aquele número, porque a curiosidade era grande, né? Na verdade, já estava um desejo no meu coração de conhecer aquele lugar, porque elas eram muito, vocês não têm noção, como Jesus usou a vida delas, né? Aí, eu liguei e a pessoa falou, não, é sábado, vai ser uma tarde aqui em casa. Eu falei, mas eu não passo o seu endereço, nós vamos te buscar. Eu falei assim, nossa, mas fiquei pensando, como assim vem me buscar em casa? Eu nunca vi disso. Daí, o que aconteceu?
chegou o tão esperado sábado, eu fui, né? Elas foram lá em casa me buscar, daí eu fiquei meio assim, porque eu não conhecia ninguém, mas enfim, entrei no carro, né? Carro da Liliane ainda, vinham duas, falavam, riam, e eu, nossa, eu nunca tinha visto aquelas mulheres na minha vida, mas amém, né? O desejo do meu coração era mais forte do que o que impedisse, né? Eu queria muito ir lá. E aí fomos. Quando chegou lá na casa, já tinha algumas mulheres, estava tudo arrumadinho, tudo certinho, simples. Mas elas estavam tudo bem arrumada, né? E eu entrei. Daí chegou lá, elas falaram assim, olha, hoje vai ser a tarde do cinema. Ai, ai, como Jesus é lindo, porque eu odeio ver televisão, eu não gosto de ver filme, eu não gosto de tecnologia. Afim, eu tive que ficar, porque não ia dizer que não, né? Fiquei lá sentadinha no sofá para assistir o filme que elas iam colocar. E o filme era O Peregrino. Por incrível que pareça, né? Já me impactou um pouco ali o filme, porque era O Peregrino. E depois assisti o filme bem quietinha, porque pensem bem, eu não conhecia ninguém naquele lugar. Acabou o filme e elas fizeram um teatro. Esse teatro, eu não me recordo o que falava. Eu só lembro que eram 3 anjos, eram 3 mulheres vestidas de anjo. Enquanto isso, tinha uma outra que sentou e começou a tocar o violão, né? Ela começou a tocar violão e eu não lembro direito o louvor, mas eu lembro que falava muito de tempo. E aí, nesse louvor, o toque do violão, a letra da música, eu comecei a chorar. Minhas irmãs, eu chorei. Eu chorei por uns 10 minutos. Eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia. Elas foram ficando desesperadas, porque eu não conseguia parar de chorar e elas não sabiam o que estava acontecendo, e a mulher parou de tocar violão, porque ela dizia, ela ficou desesperada, eu não estou tocando violão para te chorar. Eu falei para ela assim, mas, daí quando eu parei, né, eu respirei, aí eu falei, eu estou chorando porque enquanto você tocava o violão, Jesus falou comigo. Ele disse que eu não estava no caminho certo, eu estava no caminho errado, e que ele me queria no caminho dele. Então, ali, eu já começou, né, o Espírito Santo a falar comigo, eu comecei a ser ministrada ali. Aí, quando terminou, aí eu expliquei para elas, né, daí elas ficaram tudo surpresa, né, né, aí, aleluia e tal, daí, e aí eu falei assim, tá, e aonde que é esse lugar que vocês vão, né? Aí elas falaram, olha, né, na Deus provedor, assim, se tu quiser ir. Daí eu pensei, fiquei, teve uma confraternização, a gente compartilhou ali, conversou, falei que era da Umbanda, né, elas ficaram surpresas, porque, né, em falando-se de Umbanda, sabe que não é fácil para sair, né, irmãs, não é? E aí, no outro dia, eu já fui conhecer a igreja, né, a Igreja de Deus Provedor, já fui para lá, e já comecei a frequentar. Aí depois o meu marido e as minhas filhas foram, porque elas foram para conhecer, e para honra e glória do Senhor nós se convertemos, né? Ali houve a conversão minha e da minha família, salvos, né? Para honra e glória do Senhor. Comecei não foi nada fácil, né? Não foi a minha conversão. Eu vou falar só até aqui, porque daí as outras já passa para outros testemunhos, né? Que foi o depois da conversão. Não foi fácil, não, vou dizer que foi fácil porque não foi, mas para a honra e glória do Senhor, nós somos salvos em Cristo Jesus, né? E a mensagem, né, que
eu quero deixar aqui nesse testemunho, né, que é a importância de nós, enquanto cristãs, nós mostrar para as pessoas com o nosso comportamento o que é Jesus, o que é a palavra, o que é ter intimidade com Jesus. É fácil? Não. Mas pense se foi fácil para Jesus ser crucificado na cruz por nós, pelos nossos pecados. Foi fácil para ele? Não, não foi fácil para ele, né? Mas se a gente seguir firme na palavra, né, a gente consegue. Aqui fala no livro de Atos, ele fala o tempo inteiro sobre isso. Que quantos momentos difíceis teve, mas ninguém desistiu, né? Pedro não desistiu. Saulo, que depois virou Paulo, também não desistiu, né? Saulo foi tão perseguido e ele, depois que ele se converteu, ele se tornou um apóstolo, né? Evangelista. Então, eu até marquei um texto para eu ler para vocês. Vou mudar para cá que eu acho que vai ficar melhor. Por quê? Aqui, ó. Pode continuar. A filha trocou o celular aqui. Eu até não perguntei se vocês estavam me escutando, mas eu acho que sim, né? O texto fala assim: de Saulo passa a ser chamado Paulo. De perseguidor do povo de Deus, ele passa a fazer parte deste povo. E é uma das histórias mais incríveis de conversão que eu já li. Não é muito diferente da minha ou da de vocês. Não da ponto de vista dos atos cometidos, mas porque todos nós somos escolhidos por Cristo para a salvação. Amém? Então, assim, que nós venhamos refletir muito sobre isso. Será que nós estamos realmente sendo esse discípulo que fala na Bíblia? Esse discípulo que Jesus deixou? Será que nós estamos realmente sendo esses discípulos? Será que nós estamos realmente mostrando esse amor, essa alegria, no qual aquelas mulheres me mostraram? No qual eu fui convertida pelo comportamento e o exemplo delas. Elas não são as melhores mulheres, elas não são lá aquelas coisas. Mas elas mostravam a luz de Jesus, o amor dele, a alegria. E é isso que nós precisamos fazer, nós enquanto cristãs. Nós precisamos mostrar o amor de Jesus, que é dessa forma que nós vamos evangelizar as pessoas, mostrando o nosso exemplo. Porque se nós não buscar todos os dias, se nós não buscar a palavra, se nós não tiver intimidade com Jesus, nem a nossa casa vai ter, nem o nosso marido. Porque quando você mais busca a intimidade com Jesus e a palavra dele, você é transformada nele. Você é renovada na palavra todos os dias. E como você vai sendo transformada, a sua família também é transformada. Quando você muda, o seu marido também muda. Os seus filhos também mudam. Quando você é exemplo para Jesus, você não precisa falar nada para os seus filhos. Jesus fala. Quando você é exemplo para Jesus, o seu marido muda, porque Jesus vai mudar ele, não é você. Não é eu nem vocês que vão mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Quem muda é o Espírito Santo, é Jesus. É só ele que muda. Nós não mudamos com a nossa própria carne. Eu já fiz muito isso. Eu já tentei muito mudar muitas pessoas. Mas eu vi que não é eu que mudo ninguém. É Jesus. É só ele. E como que você vai conseguir
Você só vai conseguir mudar quando você buscar Jesus, quando você entender a palavra. Eu sou prova disso. Eu era da Umbanda, eu não entendia nada da Bíblia. Nada. E ainda não entendo. Hoje eu conheço um pouquinho o livro de Atos. Um pouquinho. Mas eu já entendi bastante do que eu não entendia nada. Eu não era nada. Eu não sabia nada. A pastora Fabiana sabe disso. Que se eu sei um pouquinho, foi porque ela não desistiu da minha alma. Ela sempre mandou eu ler a Bíblia. E eu sempre fui muito resistente, porque eu não lia. Eu não lia. Hoje eu estou lendo, para honra e glória do Senhor. Eu já li o Primeiro Testamento, estou lendo o Segundo. Não, eu li o Segundo primeiro, né, os Evangelhos, e agora eu comecei a ler o Primeiro, estou em Gênesis. Leio mais partes da Bíblia também, mas vejam o quanto Jesus me usou hoje para falar do livro de Atos, porque não foi eu, irmãs, foi Jesus, foi Ele que falou através da minha boca, foi Ele que me usou. Amém? Era isso. Jesus é maravilhoso, é lindo.